Patris et Filii et Spiritus Sancti. O Santo Padre João XXIII disse dele que estava convencido de que o mundo poderia ser conquistado pela caridade. Outro Papa Santo, João Paulo II, apresentando-o ao mundo como um santo, o definiu o estrategista da caridade, uma expressão brilhante e maravilhosa da caridade cristã. Una geniale e meravigliosa espressione della carità cristiana. Da parte sua, por sua vez, Dom Orione se definia mais simplesmente e se considerava o carregador de Deus, o burrinho da divina providência. La divina provvidenza. Vi condurrò sui passi. Vou conduzi-los nos passos de São Luís Orione, através de lugares, fatos, acontecimentos, pensamentos que nos farão conhecer o homem e o santo da caridade. Conoscere l'uomo e il santo della carità. Vi voglio raccontare. Gostaria de contar um episódio. A mãe estava grávida em maio de 1872 e foi rezar o terço junto ao capitel de uma corte. Aqui, junto com outras boas mulheres de Pontecurone. Aconteceu que estavam levando flores. Terminou maio, junho tinha avançado com seu calor e uma rosa não murchava. O que será? De quem é esta rosa? Perguntaram ao pároco. É um sinal claro de que Nossa Senhora quer conceder uma grande graça em Pontecurone. Estamos na casa natal de São Luís Orione, em Pontecurone. Vitório e Carolina, os pais de Dom Orione, eram guardiões da vila de Urbano Ratazzi, o primeiro-ministro do Reino da Itália. Entremos na casa de Dom Orione. Era uma casa semplice. Era uma casa simples, rústica, destinada aos cuidados da vila de Urbano Ratazzi. Vittorio Orione, um uomo buono, um uomo semplice. Vittorio Orione, um homem bom, um homem simples, tinha lutado no exército pela Itália. Ele era de ideias um pouco garibaldinas, dizia Dom Orione. Ele não frequentava a igreja, mas era um homem de grande honestidade, presente em sua família, de quem Dom Orione assumiu o caráter forte. Carolina Orione, uma mulher que soube transmitir a Luís Orione e aos outros dois filhos aquele calor familiar que foi acompanhado pelo calor da religiosidade. Se acompanhava ao calore della religiosità. Dom Orione disse: devo tudo à minha mãe. Uma mulher, uma família pobre, na qual vigorava a lei do trabalho e do sacrifício. Dom Orione tinha que dizer: entre as graças que o Senhor me concedeu, está a de ter nascido pobre.
Esta é a igreja de Santa Maria Assunta, onde ele foi batizado. Entremos. Junto à pia batismal, acontece o segundo grande nascimento como Filho de Deus. Nasceu no dia 23 de junho de 1872, foi batizado no dia seguinte, 24 de junho. Deram-lhe o nome de Luigi. Aqui tudo fala sobre ele. Recordava que a mãe o queria ao lado dela quando ia à missa, e era exatamente aqui, neste lugar, em frente a esta imagem de Nossa Senhora. Por isso, esta foi a primeira imagem de Nossa Senhora que ficou impressa em seus olhos e em seu coração. Quando anos mais tarde o jovem clérigo Luiz Orione começou a se destacar em santidade e em generosidade, o povo de Pontecurone começou a dizer: eis a graça anunciada pela rosa que não murchou no nascimento de Luiz Orione. Aconteceu que em uma sexta-feira da Quaresma, o clérigo Luiz Orione, enquanto estava aqui realizando seus deveres de limpeza, guardião e sacristão da Igreja Catedral de Tortona, viu um menino entrar pela porta com o rosto entristecido. Ele foi sentar-se numa cadeira mal-humorado. Como era seu costume, aproximou-se dele e cumprimentou-o. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Me expulsaram do catecismo. Quem sabe o que você fez? Não, eu não volto mais para o catecismo. O padre não gosta de mim. E o clérigo? E se você fizesse catecismo comigo? Aquele rapaz, só pelo fato de estar interessado, já abriu um sorriso e acenou que sim. Sentou-se ao seu lado e começou com algumas palavras gentis. No final, recordava Dom Orione, ele lhe deu uma medalhinha e uma guloseima e o dispensou dizendo: se você conhecer outros meninos como você, outros garotos que não vão ao catecismo, venha com eles. Aquele rapaz, Mário Ivaldi, regressou com outros meninos. Tinham como sede a pequena sala nas abóbadas da catedral onde Dom Orione morava. Como um lugar de oração, eles tinham o Duomo, a catedral, e tinham uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, uma grande obra nascida de uma pequena semente. Esta é a força criadora de Deus. Piccolo, questa è la forza creatrice di Dio, questa è la divina providenza. Esta é a divina providência que se revela na desproporção entre o que é humano, concreto, documentável e os efeitos que dela advêm. A pequena obra da divina providência. Opera della divina provvidenza. Dom Orione encontra Mário Ivaldi. Mário Ivaldi traz consigo outros garotos para Dom Orione que estavam nas ruas. Dom Orione começa uma amizade com eles. Ele faz um pouco de catecismo, leva-os a brincar, diz algumas palavras boas. Assim nasceu o primeiro oratório orionita, dedicado a São Luís. Il primo oratorio orionino, intitolato a San Luigi. E c'era da trovare una Se precisava encontrar uma sede para este grupo de meninos. Dom Orione não tinha nada, ele era o sacristão da catedral. Mas ele tinha um pequeno quarto onde morava, e enquanto eram um pequeno número, ele os trazia ali. Li conduceva quassù.
Qui cominciò a... Aqui ele começou a reunir os primeiros meninos para um momento de catecismo e instrução, e depois... E então, onde eles brincariam? Olhe onde ele os fez jogar. Aqui em cima havia, como em todas as igrejas, um grande depósito. Estátuas, bancos velhos, tapetes, uma bagunça, mas um jardim, o mais adequado para os jogos dos meninos. il più adatto per i giochi dei ragazzi. Ora lo troviamo. Agora o encontramos quase completamente livre, mas outrora era um ambiente fantástico para a imaginação dos meninos, para sua criatividade nas brincadeiras. La loro creatività di gioco. C'era un inconveniente però. Mas havia um inconveniente. Aqui do outro lado desta parede está a catedral. Havia pessoas que às vezes iam rezar. Havia os cônegos que se reuniam certas horas para recitar o ofício. E os meninos, sabemos, por mais que Dom Orione recomendasse, eles faziam barulho, jogavam, corriam. Houve uma reclamação e ele teve que se retirar. De onde ele obteve ajuda? Do bispo. Este era o ambiente em que Dom Orione vivia como clérigo. Mas há mais uma coisa para ver. Aqui há uma pequena janela com vista para a nave da igreja. E Dom Orione subia nesta janelinha, seja para dar uma olhada no que estava acontecendo, mas acima de tudo, à noite, para fazer oração, porque em frente havia o altar com o Santíssimo Sacramento e ele fazia a adoração aqui. Santissimo Sacramento. E lui faceva adorazione qui. Eu te vejo de longe, querida lâmpada, brilhando lá embaixo como uma estrela. Oh, quantas coisas da sua chama esta alma sedenta aprende cada vez. Deixe-me sentir o prazer que é estar sempre docemente com Jesus. Consumir minha vida por Ele. Non posso non ricordare. Não posso deixar de recordar como a obra de Dom Orione nasceu exatamente entre o altar, amor ao Senhor, e os jovens, o povo, amor ao próximo. O grupo de meninos se mudou para uma praça aqui em Tortona, a pracinha do Crucifixo. Era assim chamada porque havia uma igreja, uma pequena igreja onde havia um grande crucifixo. Isto. O bispo, dada a boa intenção, a capacidade e o acompanhamento que Dom Orione tinha com os meninos, colocou à disposição dele o jardim da sua casa, com alegria sua e também da sua mãe idosa, mesmo com relutância, para continuar a cultivar meninos em vez de flores, porque, evidentemente, as flores e plantas desapareceram após 2 ou 3 recreações. O bispo deu forma. Ele pessoalmente tomou essa iniciativa e decidiu a inauguração do Oratório São Luís, tudo de maneira simples, mas também solene, aquela solenidade das obras de Deus que depois florescem e têm continuidade. Esta atividade durou 1 ano. Em seguida, surgiram problemas, dificuldades, porque os meninos de Dom Orione perturbavam a cidade, jogavam nas praças, nas ruas, e o bispo, mesmo relutante, deu ordens para fechar o oratório. Foi um dia triste exatamente 1 ano depois,
Tinha sido aberto em 3 de julho de 1892 e 2 de julho de 1893. Dom Orione teve que fechar. Ele fechou, colocou a chave na mão de Nossa Senhora, quase que implorando: pense nisso por nós. Eu não posso mais. E subiu aqui. Eu tinha lágrimas no meu coração. E ele diz: ajoelhei-me em frente a esta janelinha, olhando para o pátio lá embaixo, teatro de tanto bem, de tanto jogo, de tanta alegria. Chorei e chorei e chorei, chorei e rezei, rezei e adormeci com os braços no peitoril da janela. E sonhei. Eu vi no topo do álamo, no meio do pátio, eu vi a Santíssima Virgem. Era de uma beleza indescritível, vestida com uma veste branca, amarrada na cintura com uma faixa azul celeste, com um manto azul que descia dos ombros. E eu olhava para ela e começava a me sentir completamente consolado. Eis que, enquanto isso, o belo manto azul começa a se alargar. A árvore desaparece. As casas ao redor desaparecem como que por encanto. E o manto alargou-se, alargou-se. De modo que os limites já não se distinguiam mais. Em vez do céu, o manto azul de Nossa Senhora toma conta. E aparecem sob o manto muitos meninos que brincavam e se divertiam. E depois uma grande multidão de todas as cores que eu não conhecia, e que multiplicava até que todos pareciam um formigueiro. Nossa Senhora virou-se para mim e apontou para mim e disse: pegue. Aquele sonho, quando acordei, sempre considerei a profecia de Nossa Senhora sobre nossa pequena obra da Divina Providência. Estamos na residência episcopal de Tortona. A fundação da congregação de Dom Orione ocorreu em estreita relação entre Dom Orione e seu bispo, que na época era Dom Higino Bandi. Higino Bandi. Sono davanti al primo. Estou diante do primeiro colégio de Dom Orione. Em 3 de julho de 1893, Dom Orione teve que fechar o oratório. E durante o verão nasceu uma ideia, uma inspiração. Dar uma casa, uma escola e um futuro a tantos meninos como aqueles do oratório, que não podiam se preparar dignamente para o futuro. Abrir um colégio. Ele foi até o bispo, veio aqui e pediu a sua bênção. Depois de explicar sua intenção, o bispo lhe disse: eu lhe dou todas as bênçãos que você quiser, mas não venha pedir dinheiro porque a diocese é pobre. Estamos construindo um novo seminário. Não. A bênção do bispo é suficiente. Depois a providência divina pensará nisso. E saiu. E ele imediatamente começou a procurar a casa para o colégio. Ele foi direto para o bairro São Bernardino. Caminhando em direção a este bairro da cidade, Dom Orione encontra um menino que o cumprimenta e diz: Dom Orione, onde vai assim tão feliz? Diz, vou abrir um colégio. Ah, sim? E onde é? Eu não sei ainda. Estou procurando a casa. O menino disse:
Mas eu tenho um tio meu que tem uma casa grande e bonita e que quer alugar ou vender. E ele o acompanha até aqui, ao tio Stazano. A conversa foi breve, suficiente para o senhor Stazano mostrar apoio a esta iniciativa. Mas também é preciso dinheiro. E quanto você quer? Zrenia perguntou o clérigo. Pelo menos 400 liras pelo aluguel de um ano. A providência proverá. E a providência providencia. Cumprimentou o senhor Stazano, voltou para Tortona. Quando chegou a uns 200 metros, onde há a ponte sobre o rio Ossona, encontrou uma senhora idosa que ele conhecia, e ela também ficou surpresa ao ver este clérigo. Eu vou que estou abrindo um colégio. Ah, sim? E onde? Aqui, em São Bernardino, já existe a casa. Tenho um sobrinho que deve iniciar os estudos. Se eu lhe der 400 liras, você pode mantê-lo por todo o ginásio? É claro, minha senhora. Quando ele ouviu esse número, 400 liras, ele entendeu que a providência estava com ele. A casa foi alugada, o dinheiro estava lá, a bênção do bispo também. Dom Orione voltou vitorioso para a residência do bispo. Esperando por ele estava o porteiro que lhe disse para ir imediatamente ao bispo, porque ele estava inquieto e queria falar com ele. O bispo, mesmo antes de Orione abrir a boca, diz-lhe: Não. Eu retiro a bênção. Nada de colégio. Depois você vai me fazer dívidas e eu sou o responsável. Você ainda é um clérigo. Caiu um véu de tristeza em Dom Orione, que permaneceu de cabeça baixa. Então o bispo perguntou-lhe: Mas por que você não me diz nada? Excelência, é que eu já tinha encontrado a casa e também encontrei o dinheiro para pagar o aluguel no primeiro ano. Oh, sim? Dou-te novamente a minha bênção. E traçou uma grande bênção sobre a cabeça daquele clérigo. Depois disse: Percebi que o dedo de Deus agia naquele clérigo. Agiva com quel clérigo. Em 15 de outubro de 1893, se abria o Colégio São Bernardino em Tortona. Não se deve pensar que as preocupações da Igreja sejam assim inteiramente, unicamente dirigidas para a salvação das almas que negligenciam o que pertence à vida moral e terrena. A Igreja quer e garante que, sobretudo os proletários, possam emergir de seu estado infeliz e melhorem sua condição de vida. Mas não é uma indústria humana que pode suplantar a caridade cristã, toda consagrada ao bem dos outros. É uma virtude que brota somente do Santíssimo Coração de Jesus Cristo. Luigi Orione estava no seminário quando, em 1891, o Papa Leone X publicou a encíclica Rerum Novarum. Sentiu-se envolvido por seu slogan, fora da sacristia, e pelo fervor de atividades sociais para o bem dos pobres e das pessoas humildes. Siamo davanti al carcere di Tortona. Estamos em frente à prisão de Tortona de então. Já como clérigo, vinha visitar os prisioneiros e lhes fazia um pouco de companhia tocando bandolim. Todos sabiam quem era aquele clérigo que ia visitá-los. Mas além desta atividade bastante pessoal, desde que ele era um clérigo, ele se inscreveu na Sociedade de São Marciano de Trabalhadores de Ajuda Mútua. Era uma forma de solidariedade com as atividades em favor dos trabalhadores.
E depois ele mesmo recorda que com o clérigo Lorenzo Perosi, da sua idade e companheiro de seminário, ele foi para uma área onde havia favelas, pessoas pobres e necessitadas de tudo, mesmo lá para trazer ajuda com a Sociedade São Vicente. Eis, portanto, estas foram as atividades sociais, dizemos hoje, de interesse para com a pobre gente de Dom Orione clérigo, aquelas que eram possíveis no momento. Quelle che gli erano possibili. Ele era um clérigo franco e empreendedor no bem. Prestava-lhe ajuda na condução do colégio. José Perosi, o pai de Lorenzo, que, entretanto, já era maestro da capela da Basílica de São Marcos, em Veneza. Um dia, o pai expressou sua inquietação porque dizia: "O patriarca de Veneza está viciando meu filho. Ele o convida para sua mesa, cheira tabaco na frente dele e joga um baralho juntos. Don Orione, sollecitato da questo papà preoccupato, prende carta e penna e scrive al patriarca. Dom Orione, instigado por este pai preocupado, pegou papel e caneta e escreveu ao patriarca de Veneza, usando palavras que, embora bem escolhidas, delicadas, mas basicamente lhe pedia para ter cuidado para não colocar no mau caminho um jovem talentoso. A coisa acabou ali. Mas então, depois de vários anos, na primeira audiência que Dom Orione teve com o Papa Pio X, o primeiro gesto, após a saudação, foi abrir o breviário. Dom Orione sentiu um calafrio. Era aquela famosa carta que escrevera. O Papa olhou para ele e disse: "Bem, bem, um pouco de humildade faz bem também para o Papa." 3 de abril de 1895. Dom Orione ainda não tem 23 anos. Aqui, na capela da residência do bispo de Tortona, foi ordenado sacerdote pelas mãos de Dom Higino Bandi. Luigi Orione já era pai da numerosa família do Colégio Santa Clara, maravilhado. No dia em que o bispo lhe deu a consagração sacerdotal, deu o hábito de seminarista a 6 dos seus rapazes do colégio que desejavam tornar-se sacerdotes como Dom Orione. Ele, padre e já com filhos. Na noite anterior à sua ordenação sacerdotal, ele passou na cabeceira de um sacerdote idoso de Tortona, a velá-lo, que naquela mesma noite morreu. A ordenação sacerdotal, preparada por este gesto de caridade. Nesta sala, que era o escritório onde o bispo atendia, teve lugar uma famosa conversa decisiva para o futuro do caminho de Dom Orione e da sua congregação. Cammino di Don Orione e della sua congregazione. Em 1903 era necessário o reconhecimento da congregação, através de um decreto do bispo. O bispo estimava o jovem fundador, mas tinha muitas dúvidas sobre o futuro desta nascente congregação. Fundada assim na confiança na divina providência, mas frágil em pessoas e recursos econômicos. Ele teria gostado que permanecesse na diocese e fosse conduzida por um administrador mais prudente, em vez de Dom Orione. E convocò Don Orione qui per... Ele convocou Dom Orione aqui para lhe dar a comunicação. O bispo esgotou todos os seus argumentos para justificar sua decisão e então disse: "E agora, o que você diz?" Dom Orione ficou de joelhos em silêncio.
em segundos de longuíssima duração. Tanto para Dom Orione quanto para o bispo, talvez ele tenha dito uma Ave Maria, como costumava fazer em grandes decisões, e então, com olhos baixos, disse: Excelência, aceito sua decisão. Mas acredito que em consciência, devido a esta decisão, amanhã de manhã o senhor não deveria celebrar a missa. Mattina non dovrebbe celebrare messa. Il vescovo capì. Non era l'orgoglio. O bispo entendeu. Não foi o orgulho, não foi a amargura que fez Dom Orione falar, mas foi a consciência que aquela obra era inspirada pelo Senhor. Era, como ele dizia, uma obra da divina providência. E o bispo, de braços abertos, disse: Dou-te a minha mais ampla bênção. Vejo que o Senhor está contigo. E despediu-se. Na mesma manhã, o bispo enviou um bilhete para a casa de Dom Orione, no qual dizia: Apresente-me o mais rapidamente possível o estatuto da congregação, porque eu pretendo aprová-lo o mais rápido possível. Em 21 de março de 1903, o bispo emitiu o decreto de aprovação da congregação. A causa de Cristo e da sua Igreja só se serve com uma grande caridade de vida e de obras. Nosso fim particular e especial é unir com um vínculo dulcíssimo e estreitíssimo de toda a mente e coração os filhos do povo e as classes trabalhadoras ao Papa e à Igreja, para restaurar tudo em Cristo. E isto com o apostolado da caridade entre os pequenos e os pobres. As obras do Senhor não são como as obras do mundo. São como pirâmides invertidas. Começam com pouco e se expandem muito. As obras da providência são como uma pequena semente que depois se torna uma grande planta. Ao jovem fundador juntaram-se clérigos, sacerdotes, freiras e leigos. Cresceram, cresceram e cresceram. Viviam em comunidade, rezavam e trabalhavam de manhã à noite. O propósito particular e especial da congregação é espalhar a doutrina e o amor de Jesus Cristo, do Papa e da Igreja, especialmente entre as pessoas. Ao lado de uma obra de culto, surge uma obra de caridade. A nossa pregação é a caridade. A caridade abre os olhos à fé e aquece os corações do amor a Deus. Almas, almas. Não saber ver e amar no mundo senão as almas de nossos irmãos. Almas dos pequeninos, almas dos pobres, almas dos pecadores, almas dos justos, almas dos transviados, almas dos penitentes, almas dos rebeldes à vontade de Deus, almas dos rebeldes à Santa Igreja de Cristo, almas dos filhos degenerados, almas perdidas que procuram um caminho, almas aflitas que procuram refúgio, ou uma palavra de piedade. Todas são amadas por Cristo. Por todas Cristo morreu. Todas Cristo quer salvar em seus braços e em seu coração trespassado. A nossa vida e toda a nossa congregação devem ser um cântico e um holocausto da fraternidade universal em Cristo. La piccola opera della Divina Provvidenza. A pequena obra da Divina Providência, como queria Dom Orione, é uma planta única, mas com muitos ramos. O ramo dos filhos da Divina Providência é formado por irmãos religiosos, sacerdotes e eremitas.
O ramo das pequenas irmãs missionárias da caridade inclui as irmãs de vida apostólica, mas também as irmãs de vida contemplativa. E há também as consagradas seculares, isto é, aquelas pessoas que vivem no mundo, que estão no mundo, mas que se consagram com seus votos. E há muitos, numerosíssimos, um número incontável de leigos que compõem o movimento laical orionita. Estamos na primeira casa de São Bernardino, o primeiro colégio fundado por Dom Orione. Aqui, Dom Orione transmitiu seu espírito, sua palavra, seu ensinamento. Nesta capela, realizou a vestição das 3 primeiras jovens, a quem deu o nome de Irmã Fé, Irmã Esperança e Irmã Caridade. Nosso nome é Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, que nos foi dado pelo próprio Dom Orione. É a substância da caridade que devemos ser. Expressar a caridade que está no coração de Cristo, a caridade que deve resplandecer no coração da Igreja e que expressa o amor de Deus pelos últimos, pelos mais marginalizados, pelos mais pobres. Estamos nos 4 continentes. Procuramos viver à frente dos tempos, buscando entender os desafios do mundo contemporâneo e sempre tentando colocar no centro Jesus que vive nos pobres. Desde o início, Dom Orione desenvolveu o ramo dos eremitas da Divina Providência, dedicados à oração e ao trabalho. Chegamos ao eremitério de Sant'Alberto de Butrio, além do Outrepo Pavese. Aqui encontramos uma comunidade de eremitas da Divina Providência. La Divina Provvidenza. Questo saio indica... Este hábito indica a pertença a uma pequena família desejada por Dom Orione. Os eremitas da Divina Providência. Na congregação, que é toda dedicada às obras de caridade, portanto de vida ativa, somos um pequeno ramo da vida contemplativa. O nosso Dom Orione nos chamava de Moisés na montanha, ou seja, aqueles que levantam os braços, enquanto outros lutam nos campos do apostolado da caridade. L'apostolato della carità. Na pequena obra da Divina Providência, Dom Orione constituiu um ramo de irmãs cegas, que fazem da sua deficiência uma condição favorável para a união com Deus. Elas são as irmãs sacramentinas adoradoras cegas. Nossa principal missão é a oração e a adoração eucarística. Dom Orione dizia que somos o forno da caridade. E depois quero acrescentar também a frase que Madre Maria Tarcísia sempre dizia: do seu genuflexório, a adoração pode chegar a todos os pontos da terra. Oferecemos a vista pelos irmãos que não conhecem a verdade, que seria Jesus, a verdade. Dizemos que o claustro já está em nossos olhos porque não vemos. Temos também em nossas constituições para oferecer a falta de visão precisamente pelos irmãos que não conhecem a verdade, que não têm a luz no coração. A presença de Dom Orione em Roma começou em 1900. Foi o cardeal Radini quem lhe indicou a possibilidade de abrir uma colônia agrícola, a colônia agrícola da Nunziatella, nos arredores de Roma. Então, ele foi chamado para dirigir a colônia de Santa Maria do Perpétuo Soccorso, no Sopé de Montemario, e a colônia agrícola de San Giuseppe al Trionfale. Para Dom Orione, Roma, São Pietro, o Papa era muito mais do que um centro afetivo. Era o centro da sua espiritualidade. Trazer a Cristo significava trazer a Igreja, trazer e unificar no Papa com a Igreja. E ele e os seus seguidores fazemos um 4º voto de especial fidelidade ao Papa, que indica precisamente esta paixão pela unidade da Igreja. Uma unidade da Igreja a ser consolidada, a ser fortalecida através da caridade.
A caridade é a nossa pregação, dizia Dom Orione. A caridade é o sangue da Igreja. Essa. Sant'Anna dei Palafrenieri. Sant'Anna dei Palafrenieri, esta igreja, com a casa anexa, foi confiada a Dom Orione em 1904. Esta igreja foi confiada aos cuidados de um dos jovens sacerdotes mais talentosos e santos de Dom Orione, o servo de Deus, Gaspar Godi. A presença da congregação em Sant'Anna dei Palafrenieri deu a Dom Orione a oportunidade de fazer-se conhecer e entrar na estima e devoção de muitas figuras eclesiásticas da Santa Sé e especialmente dos papas. E soprattutto dei papi. Um dia Pio X me ligou, e assim que me viu, era 1906. Ele nem me deu tempo para fazer a genuflexão e me disse: "Prepare-se. Eu estou enviando você para a Patagônia." Patagônia era um bairro fora da Porta São João, onde havia tudo para fazer. Realmente parecia estar em missão. Até a igreja estava faltando. "Dentro de 8 dias, disse ele, você tem que abrir uma capela." Alguns dias depois eu aluguei um estábulo. Um estábulo para cavalos, para torná-lo uma capela. Tornou-se a paróquia de Todos os Santos. É uma paróquia iniciada e criada pastoralmente por Dom Orione. Ao lado da igreja, ele criou uma escola. Criou, como era seu estilo, círculos de trabalhadores, atividades para crianças, o oratório, escola de costura para mulheres. Com a elevação moral, ele queria a elevação civil. Esta era sua pastoral. Pastorale. Em 28 de dezembro de 1908, um terrível terremoto destruiu quase completamente as cidades de Reggio Calabria e Messina, causando cerca de 80 mil vítimas. Dom Orione acorreu a Reggio Calabria e Messina, fazendo trabalhos de ajuda especialmente entre os órfãos e tornando-se um animador e coordenador da reconstrução católica e civil. Ele permaneceu lá por 3 anos. No dia 13 de janeiro de 1915, a terra novamente tremeu, devastando a região de Marsica, em Abruzzo. Renovava-se a epopeia do resgate das vítimas do terremoto por Dom Orione. Estávamos nos anos da Primeira Guerra Mundial. Numa dessas manhãs cinzentas e geladas, depois de uma noite sem dormir, testemunhei uma cena muito estranha. Um padrezinho sujo e maltrapilho, com uma barba de cerca de 10 dias, vagava entre os escombros cercado por uma série de crianças e meninos deixados sem família. Diante daquilo, chegaram e pararam 5 ou 6 carros. Era o rei com sua comitiva que visitava os municípios devastados. Assim que os personagens ilustres saíram de seus carros e se distanciaram, o padrezinho, sem pedir permissão, começou a carregar em um deles as crianças que ele recolheu. Os policiais se opuseram e uma luta animada se seguiu. Nada intimidado, o sacerdote deu um passo à frente e, com o chapéu na mão, pediu ao rei para deixá-lo por um tempo, livre, à disposição um desses carros,
para que ele pudesse transportar os órfãos para Roma. Nestas circunstâncias, o rei não podia deixar de consentir. Assim que o padrezinho com seu bando de crianças foram se distanciando, perguntei ao meu redor: quem é aquele homem extraordinário? Uma velha que lhe confiara seu neto respondeu: um certo Dom Orione, um sacerdote bastante estranho. O zelo missionário de Dom Orione se estendeu desde 1914 na América Latina, Brasil, depois Palestina, Argentina, Polônia, Rhodes, Uruguai, Estados Unidos da América e Inglaterra. Ele mesmo foi missionário na América Latina em 1921 a 1922 e em 1934 a 1937, chegando também ao Chile. Hoje a congregação está espalhada por todo o mundo em muitas nações com o ardor missionário que caracterizou Dom Orione e que apaixonou seu coração. O missionário de Dom Orione é missionário da Igreja. Vai ao mundo para proclamar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. E Dom Orione, com esta nota carismática de evangelizar com o Evangelho da caridade. Este era seu pequeno quarto pessoal e era também a direção da pequena obra da Divina Providência, a congregação que se desenvolveu prodigiosamente. A partir destas mesinhas, quantas cartas, milhares e milhares foram enviadas, quantas mensagens, quantos relatórios feitos por Dom Orione. Quantos projetos. Daqui, por exemplo, partiu aquela famosa carta a Benito Mussolini, na qual ele pedia ardentemente que levasse a sério e concluísse a conciliação entre o Estado e Igreja. La conciliazione tra Stato e Chiesa. Sou um sacerdote, um filho humilde da Igreja, e me sinto um italiano e não um cidadão covarde. Penso que Vossa Excelência, se quiser, pode, com a ajuda divina, pôr fim ao conflito amargo e mortal que existe entre a Igreja e o Estado. Encontre uma base razoável e proponha uma solução. E que força, que vantagens a Itália apresentaria de uma reconciliação. Fazei-o, Vossa Excelência, e todas as bênçãos de Deus e as bênçãos e louvores do mundo cristão e civil seguir-vos-ão, e tereis escrito uma das mais belas páginas da história. Da qui partì la lettera al ministro delle finanze. Daqui saiu a carta ao ministro das Finanças, Guido Jung, quando lhe propôs uma maior justiça social nos sistemas econômicos, para que também os pobres pudessem ter dignidade, trabalho e apoio. Potesse avere dignità, lavoro e sostegno. Da qui partirono. Daqui saíram escritos que agora fazem parte da história. Aquela proclamação aos trabalhadores e trabalhadoras do Arrozal, na qual ele propunha não só a reivindicação social de direitos e de trabalho, que apoiava com uma revista, mas propunha cultivar o espírito. O primeiro bem e a primeira justiça para o homem é ser filho de Deus. Como essere figlio di Dio. Encorajado pelo Papa Leone XIII, ele colocou nas constituições o compromisso ecumênico de trabalhar e se sacrificar-se para obter a união das igrejas separadas. No tempo do modernismo, que ameaçava a fidelidade e a unidade da igreja, ele fez mais com a caridade do que com o silogismo, para costurar lágrimas e feridas. Eis o que Ernesto Buonaiuti, historiador do cristianismo, disse sobre ele. Você é um bom samaritano e todo mundo sabe disso, eu sei melhor do que ninguém. Estou sempre sedento de sua memória. Ore e lembre-se de mim, amigo santo e reverenciado. Saudações,
os melhores votos, os melhores desejos do proscrito e de sua mãe sempre dolorosa. A lembrança das palavras que ela me disse em horas inesquecíveis está sempre viva e fecunda no meu coração. João Semeria, escritor e orador, acrescentou: "Você é um pouco como a caridade do Senhor que não tranca as portas. Começaste a obra do meu resgate, o Senhor vos ajude a realizá-la." Também se envolveu com o feminismo inspirado pelos princípios cristãos. Foi pregador, confessor e incansável organizador de peregrinações, missões populares, procissões, presépios vivos e outras manifestações populares da fé. É uma mensagem de amor evangélico, não apenas de serviço social, de amor evangélico, de caridade evangélica. As obras de caridade, as obras de Dom Orione e as vossas são verdadeiramente lugares de amor vivido. E o amor, quando é sincero, quando é livre, sem interesse, ou de imagem, ou de outro tipo, abre a porta da inteligência, purifica a inteligência, e a inteligência torna-se mais capaz de aceitar e obedecer à verdade, especialmente a de Deus e do homem. La Santa Madonna ci conforti e benedica, e benedetti siate tutti o fratelli, siate sempre benedetti. Ave Maria. Sua devoção era como de um filho cheio de confiança. Ele estava construindo o santuário e não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores. Durante uma missa, ele olhou para o nicho da estátua de Nossa Senhora e orou: Nossa Senhora, paga-me um pouco do aluguel. Por muitos anos você ocupou um espaço. Você sabe que eu preciso tanto. Alla fine della celebrazione No final da celebração, ele voltou para a sacristia e foi imediatamente seguido por duas senhoras. Dom Orione, tome para os seus pobres, e entregaram um envelope. Era uma grande soma. E Dom Orione comentou: "É a Divina Providência, é Nossa Senhora da Divina Providência que faz seus santuários e leva adiante a pequena obra. Estamos no santuário de Nossa Senhora da Guarda. 1917 é uma data que nos leva de volta à Primeira Guerra Mundial. A guerra que não terminava, a pobreza que atingia as famílias. Dom Orione, aqui em Tortona, fazia-se intérprete desse descontentamento. Desperta nas pessoas, especialmente no bairro de São Bernardino de Tortona, a ideia de um voto a Nossa Senhora. Tudo o que resta é confiar-nos a Nossa Senhora, a sua providência. Peçamos que esta guerra termine." O voto foi feito. Veio a libertação. O fim da guerra foi em 4 de novembro de 1918 e o voto havia sido feito em 29 de agosto. O milagre de Nossa Senhora. Mas havia extrema pobreza em Tortona e a pobreza atingiu extremos na Itália. A imigração era muito alta. Bem,
Quase um desafio à história, às condições daquela época, este grande santuário de Nossa Senhora da Guarda foi iniciado e terminado em 3 anos. Tal desenvoltura, porque a confiança daqueles que olham para o céu aumenta as forças muito superiores ao que a natureza e os recursos permitem. Este santuário foi construído pelos clérigos e sacerdotes de Dom Orione, que estudavam sobre os livros para se tornarem sacerdotes e, por sua vez, faziam-se trabalhadores, pedreiros de Nossa Senhora. Era a fé que animava o cansaço. Era a fé que animava o trabalho e a construção do santuário. Devoção e desenvoltura pessoal caminhavam juntos. Em 1931, o espetáculo desta Casa de Nossa Senhora, como foi chamada. Dom Orione veio para dizer uma e outra vez: Maria é nossa fundadora celestial, e eu digo isso, ele acrescentou. Não só por devoção, mas por causa de tantos fatos na história da congregação que testemunham a intervenção direta e prodigiosa de Maria. Diretto e prodigioso di Maria. De volta da América Latina, nos últimos 3 anos de sua vida, Dom Orione residia habitualmente na casa-mãe de Tortona. Ele deu impulso ao pequeno Cotolengo de Gênova, em Milão. Ele trabalhou com sacrifício total de saúde, tempo e energia onde quer que a necessidade e caridade o exigissem. Em 1939, ele experimentou o drama da Segunda Guerra Mundial, que começou com a invasão da Polónia que ele tanto amava. Aqueles que vêm a este pequeno quartinho ficam surpresos ao encontrar esta grande bandeira da Polônia cobrindo metade da parede deste pequeno quarto. Em 1º de setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão das tropas nazistas na Polônia. Truppe naziste della Polonia. Aqui no Paterno, Dom Orione teve 12 clérigos poloneses e compartilhou com eles as trepidações, os temores da temida guerra. Dom Orione organizou uma celebração no Santuário de Nossa Senhora da Guarda para rezar pela paz e pela Polônia. Ele convidou toda a cidade e, finalmente, para a surpresa de todos, ele colocou esta bandeira no altar do santuário e convidou todos a passar e beijar esta bandeira. E a baciare questa bandiera, segno. Foi um sinal de fé e um sinal corajoso, um gesto que impressionou. Tutti sapevano che non era una provocazione. Todos sabiam que não era uma provocação política, mas era o coração de um pai que tomou estas iniciativas por aqueles filhos e pela Polônia. Quei figli e verso la Polonia. No inverno de 1940, já sofrendo de angina pectoris e depois de 2 ataques cardíacos agravados por pneumonia, ele se deixou convencer pelos médicos e confrades a ir para Sanremo, mesmo que, como ele dizia, não é entre as palmeiras que quero viver e morrer, mas entre os pobres, que são Jesus Cristo. Sono venuto a darvi la buonanotte. E sono venuto anche a salutarvi, perché a Dio piacendo domani dovrò partire, per poco, per molto, non so, forse anche per sempre, se così piacerà al Signore. Ora mi vogliono mandare a Sanremo, ma io, se potessi esprimere un desiderio,
direi che non voglio vivere e morire tra le palme, ma tra i poveri, che sono Gesù Cristo. E dunque io vi dico addio, figlioli miei diletti. Pregate per me e io vi porterò sempre, sempre sull'altare con me. Em 9 de março de 1940, ele deixou Tortona para Sanremo. As palavras finais, que sabemos que são quase o testamento, ele repetiu por 2 vezes: Jesus, Jesus. E então, Jesus, Jesus, eu vou. Foi um triunfo de afeto e devoção de proporções inesperadas. Seu corpo, disputado pela devoção de muitos devotos, foi levado em um longo itinerário recebendo honras civis e religiosas, solenes em muitas cidades e países. De Sanremo a Gênova, a Alexandria, Pavia, Milão, até Tortona, onde foi enterrado na cripta do Santuário de Nossa Senhora da Guarda. A Itália ficou impressionada com isso. O cardeal Schuster comentou com os seus clérigos: as pessoas parecem já não estar convencidas pela nossa pregação, mas perante a santidade ainda acreditam, ainda se ajoelham. Se um santo vivo ou morto passa, todo mundo corre para sua passagem. Lembre-se das multidões ao redor do caixão de Dom Orione. Ebbe la tempra e il cuore dell'Apostolo Paolo